eu quero fazer algumas considerações iniciais. Primeiro eu quero prestar tributo ao Senhor. Pela oportunidade de estar retornando a essa casa. Há mais ou menos uns 4 a 5 anos atrás nós estivemos aqui. Na ocasião eu tinha um casal de amigos, o Demétrio, o presbítero Demétrio e a irmã Andréia, né? A família abençoada, são nossos vizinhos, eram nossos vizinhos ali em Santa Cruz da Serra e agora estão residindo em Brasília. Mas através do presbítero Demétrio e da irmã Andréia, eu tive o prazer de conhecer o presbítero André, que na época nem presbítero era ainda, não é isso? Maravilha. Você tocando percussão, aquela coisa toda. E eu fiquei muito feliz com o que Deus tem feito na vida desse jovem. Estou feliz também em conhecer o nosso irmão evangelista Alex. E não entendi. Então o Senhor não pode deixar de louvar. Sabe? Eita glória! Estou feliz em estar aqui com vocês hoje. Antes de adentrarmos na palavra, eu deixei com o presbítero André, na semana passada, alguns exemplares do meu livro. Eu queria fazer uma pergunta aos irmãos aqui. Me respondam sim ou não. É fácil perdoar? Não. Sim ou não? Não. Eu particularmente acho que é super difícil perdoar. Por que se torna difícil perdoar? Porque geralmente, irmãos, quem nos faz alguma coisa que nos fere muito, segundo a psicologia, são pessoas da nossa alta credibilidade. Por isso se torna difícil. Geralmente, quem incitou uma mágoa, um ressentimento em nós, é aquela pessoa que nós já abrimos a porta da nossa casa, já colocamos na mesa, estendemos as mãos. Por isso, o perdão se torna difícil. Mas independente do perdão ser difícil, o perdão é necessário. Sabe por quê? Porque o perdão é uma ferramenta que Deus nos deixou para vivermos felizes. Quem não perdoa vive ressentido. E a palavra ressentimento significa sentir novamente uma dor passada. Quem não perdoa fica preso no passado. Tem gente que diz: eu não vou perdoar porque fulano não merece o meu perdão. A primeira pessoa beneficiada é você que perdoa. Porque quem perdoa está dizendo para si mesmo: eu mereço ser livre, eu mereço ser feliz. E esse livro, Obstáculos contra o Perdão, eu venho abordando, dissecando o assunto perdão na ótica da teologia associada à área que eu sou acadêmico, a área da psicologia. E quando eu olho na ótica da teologia, eu descubro uma coisa, vou ser bem sucinto: quem não perdoa vai para o inferno. Você ouviu? Quem não perdoa está reservando o seu lugar no inferno. Porque a Bíblia diz em Mateus 6,12: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, se eu perdoo quem me fez mal, independente do que ele fez, se eu perdoo, quando eu precisar de perdão, Deus vai me perdoar. Se eu não perdoo, quando eu precisar de perdão, Deus não vai me perdoar. Então, irmãos, é um livro muito fácil de assimilar sua mensagem, e é um livro que eu costumo vender a 25, 30 reais, tá? Mas eu mandei para o presbítero André aqui, para ficar exposto, por apenas 20 reais, ok? Então eu quero ter o prazer no final do culto de fazer uma dedicatória para você. Talvez você não tenha essa dificuldade de perdoar, mas eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa desse livro, e você pode comprar para presenteá-lo no Natal, ou você pode comprar para emprestar para alguém. Você vai estar semeando o nosso ministério. O quanto lhe seja possível, eu queria que você ficasse de pé, por gentileza.
e abrisse a sua Bíblia na Epístola de Paulo à igreja de Filipos. Epístola de Paulo aos irmãos filipenses. Aleluia. Capítulo 3, versículo de número 3. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu creio que Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Quando já encontraram Filipenses capítulo 3, versículo 13, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Filipenses 3, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se você puder, só se você puder, vire para pelo menos 2 ou 3 pessoas e diga: nunca perca o foco. Podemos. Os versículos ora lidos nessa noite de segunda-feira nos arremete para um período obscuro na história da igreja primitiva. Nós estamos voltando precisamente para o primeiro século da era cristã, ano 60 a 62 depois de Cristo. E agora Paulo, nos últimos momentos da sua carreira apostólica, Paulo recebe a inspiração que eu costumo dizer do troféu do seu chamado. Paulo, dentro de uma prisão, recebe do Senhor a inspiração dessa epístola, e eu me sinto na responsabilidade de não textualizar-vos a realidade da vida de Paulo nesse período. Nesse período da história, Roma era a maior potência mundial. Através do seu exército, Roma avançava fronteiras, e ali ficava a sua bandeira. Nesse período da história, o imperador de Roma era nada mais e nada menos do que Nero. Suetônio, na sua grande obra acadêmica intitulada Os 12 Césares, chega a dizer que Nero, dentre os outros imperadores de Roma, Nero foi nomenclaturado, intitulado como anticristo da igreja primitiva. Nero via a igreja com tanta reprimenda. Nero desenvolveu uma repulsa desenfreada contra a igreja, a ponto de que, se ele descobrisse um povo reunido como nós estamos aqui hoje, ele tinha o prazer de entrar a igreja dentro, arrastar crianças e anciões, adolescentes e jovens, homens e mulheres para fora, e incendiá-los a céus abertos. Segundo a história
dos 17 pavimentos de Roma, Nero incendeia os 14 e coloca a culpa nos cristãos. Por várias vezes Nero dava gargalhada ao cair da noite e se alegrava em ver o seu jardim sendo iluminado por tochas humanas, tochas essas com os cristãos da igreja primitiva. Por várias vezes Nero lotou o Coliseu Romano e ao som de um grande coro aclamando o odiado César, Nero dava ordem para que as feras que ficavam meses sem beber e sem se alimentar viessem saciar sua sede com o sangue dos cristãos e viessem saciar sua fome com a carnificina a céus abertos. Foi nesse período negro da história que Paulo recebe a inspiração para nos deixar uma epístola que não é apenas uma epístola. Essa epístola ela é composta por apenas 4 capítulos, mas nesses 4 capítulos, segundo os exegetas, os hermeneutas, os teólogos, em apenas 4 capítulos, cerca de 24 vezes, no original grego, a palavra alegrai-vos, alegrem-se, alegrei-me e alegria aparece nesse contexto. Como podia um homem preso nos últimos dias de vida e nos últimos dias da sua caminhada apostólica nutrir a chama da alegria tão acesa na sua alma? Como podia um homem, esperando de Nero a sentença de morte, se manter tão alegre no meio da luta? Como podia um homem, agora preso em um cárcere, se manter feliz? É sobre isso que eu quero vos falar nessa noite. Eu quero analisar essa epístola e eu descubro que a alegria de Paulo, ela não era fundamentada, ela não estava sobre a égide das suas emoções, mas a alegria de Paulo estava alicerçada, estruturada nas suas convicções. Nós estamos vivendo um período delicado da igreja odierna. Nós estamos vivendo uma época em que a teologia da prosperidade tem atraído centenas e centenas de pessoas para dentro da igreja, como se a igreja fosse um balcão de atendimento. Nós temos vivido uma época que as pessoas dizem: eu vou para a igreja porque eu preciso que uma porta se abra, eu vou fazer a campanha porque eu preciso que o milagre aconteça, quando na verdade nós precisamos entender o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, quando Jesus Cristo diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Nós estamos vivendo uma época que existem pessoas dentro da igreja que estão vivendo uma frustração. Eu estava fazendo uma pesquisa alguns dias atrás e eu descobri que o número de crentes depressivos tem crescido. Eu tenho descoberto que o número de crentes, como minha mãe sergipana costuma dizer, meio barro e meio tijolo, tem crescido. Eu tenho analisado como pastor, desempenhando o ofício pastoral desde 2005, e eu descubro que existem pessoas que estão entrando na igrejas apenas atraídas pela sua percepção emocional. E eu quero dizer uma coisa para você: quando essas pessoas chegam na igreja atraídos por uma isca, atraídos por uma proposta que não é a proposta do Evangelho, quando as pessoas chegam na igreja emotivas, elas não conseguem ultrapassar as tempestades, elas não conseguem
vivendo uma época que as pessoas estão entrando na igreja para terem o seu ego anestesiado. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão entrando na igreja e daqui a pouco elas vão dar o sermão para o pastor pregar. As pessoas não estão entendendo que evangelho não é uma estrada pavimentada por pétalas de rosas. As pessoas não estão entendendo que o evangelho são para aqueles que entendem o que Jesus falou: no mundo tereis aflições. Nós estamos vivendo uma época crítica, e permitam-me lhes fazer um adendo: a igreja brasileira já está entrando em apostasia. A igreja brasileira está se apostatando da fé. Pastor, isso é mentira, porque eu estou vendo que os evangélicos estão crescendo. A igreja está crescendo em extensão e está perdendo em profundidade. Você quer ver o que eu estou dizendo? Comece a avaliar os cultos de campanha, os cultos de milagre, a sua frequência, e comece a ver como está a frequência na escola dominical. Comece a ver a frequência nos cultos de orações. Comece a procurar saber como a igreja está se consagrando. As mensagens hoje já não estão apontando mais para a volta de Jesus. As mensagens hoje já não estão mais revelando o que é o pecado. As mensagens hoje são verdadeiras mensagens de autoajuda. E eu venho nessa noite como profeta dizer para você: Jesus está voltando, a trombeta vai tocar. Jesus está voltando e a trombeta vai tocar. Jesus está voltando e a trombeta vai tocar. Aleluia! Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque as pessoas hoje estão desistindo muito fácil. Qualquer coisa hoje a pessoa quer sair da igreja. Qualquer coisa hoje a pessoa já quer pedir carta para ir para outro ministério. Qualquer coisa hoje a pessoa está dizendo: pastor, aquele carro que eu tenho, quero botar nas mãos do senhor novamente. Eu não estou aguentando não. Qualquer coisa hoje as pessoas estão ficando com raivinha, irmãos. E quando eu paro para analisar essa epístola, eu descubro que Paulo, ele nos ensina alguns segredos para, no meio da luta, mantermos a nossa fé e não perdermos o nosso foco. Primeiro, Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você quer se manter firme? Você quer continuar sendo chamado cristão? Você quer continuar aceso? Você quer continuar tendo comunhão com a igreja e com Deus? Então vou te dar uma dica: não viva de passado. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu descubro que as pessoas que não conseguem amadurecer, pessoas que não conseguem desenvolver o seu ministério, pessoas que não conseguem crescer espiritualmente, são pessoas que desenvolveram afinidade com o passado negativo. E deixa eu falar uma coisa para você: quando o diabo descobre que ele consegue manipular tuas emoções e os teus sentimentos, com a dor, com a perda e a frustração do passado, você se torna uma marionete nas mãos dele. Por isso que em Lamentações capítulo 3, versículo 21, diz assim: portanto quero trazer à memória só aquilo que pode me dar esperança. Deus, usando a boca do profeta Isaías, ele diz: não vos lembreis das coisas passadas,
você aproveita. Aleluia. O presente você usufrui. Você se alegra com o presente. Você fica feliz com o presente. E tem muita gente dentro